Um tema que eu vou falar hoje pode até ferir algumas pessoas, mas eu já estava há um tempo querendo falar sobre o culto livre. O culto livre, ele pode ser praticado por todos? Aí eu respondo, depende. Depende por quê? Tudo na vida tem que ter um aprendizado. Para eu estar aqui falando com vocês, eu passei por um aprendizado. Os mais velhos me ensinaram. E aí eu tive a paciência de ouvir, aprender e seguir a minha caminhada. Se você tem uma profissão, seja o que for, se você for médico, se você for juiz, se você for pedreiro, se você for carpinteiro, seja o que for, você passou por um aprendizado. Você simplesmente não acordou e uma manhã diz, eu vou ser isso. Você passou por um aprendizado, por uma jornada, por uma caminhada. A mesma coisa é a espiritualidade. Tudo tem que ter aprendizado. Tudo tem que ter aprendizado e tem que ter fundamentos. O problema hoje do jovem místico, nos dias de hoje, é que querem as coisas para ontem. E a primeira virtude de um médium, quando adentra dentro de um terreiro, isso eu falo sempre aqui na minha casa, é paciência. O mundo espiritual é diferente do nosso mundo dos encarnados. Sua hora é um, da espiritualidade é outra. E nem tudo que você quer para você naquele exato momento, a espiritualidade acha que você deve receber aquilo, porque você precisa passar por um aprendizado. E às vezes você não tem mérito para receber aquilo naquele momento. Aí aquele médium adentra no terreiro e com 5 meses, 6 meses, 1 ano, data limite, diz, não dá mais para mim não, porque eu não estou conseguindo ouvir direito a espiritualidade, eu não estou tendo os arrepios que eu queria ter, eu não estou incorporando. Então, não dá para mim não. É o que eu falo. Paciência. Mas o culto livre, você tem direito de fazer? Tem. Aí vem algumas questões. Para que você faça a cultuar livremente, primeiro você tem que passar por um aprendizado. Tudo na vida tem que ter um aprendizado. Segundo, você vê com o seu sacerdote se você tem condições de cultuar sozinho na sua casa. Porque às vezes você está fazendo frutos da sua mente achando que é um guia. Um exemplo clássico, por exemplo, alguns terreiros que fazem festas ciganas, você pode ver que é padrão. Todo mundo com aquelas roupas enfeitadas, coloridas, cheias de moeda. Mas será que o cigano, se a pessoa tiver um cigano que acompanha, será que ele quer aquela roupa? Não, é o médium que quer. Aí fala que é o próprio a entidade que está pedindo. Tem pessoas que acordam e dizem, olha, eu sonhei com o preto velho e ele mandou pedir um cachimbo. Será que é o preto velho que pediu um cachimbo? Ou será que não é fruto da sua mente? Tudo isso vocês têm que aprender. Tudo isso você tem que aprender. Por quê? Para às vezes você não está atropelando o seu desenvolvimento, a sua maturidade mediúnica. No momento que você está em sua casa, aí você evoca um espírito, chama o espírito. Vocês sabiam que às vezes pode vir um espírito aí zombeteiro e se passar pelo aquele guia que você acha que está chamando? Acontece muito. E aquele guia se passar de uma forma e você vê depois que não era depois de muito tempo, aí você vê que sua vida desandou, sua vida está toda atrapalhada. Aí você vai em um sacerdote, o sacerdote abre lá o jogo e vê, olha, você está aí com um espírito que não faz parte da sua egrégora. E aí? Já complicou muito aí. Então, o culto livre, eu não sou completamente contra. Eu sou a favor que, se você quer cultuar livremente, primeiro aprenda. Primeiro saiba o que você está fazendo. E não porque você teve sonho Y e sonho X, que daquele determinado momento você vai cultuar. Você tem que saber as oferendas
que você vai utilizar para aquele espírito. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que podem até falar, eu cultuo na minha casa, faço tudo e não aconteceu nada. Aí eu pergunto, será que você está cultuando esse espírito mesmo ou só está lá um vácuo e não tem nada ali? Tudo isso tem que ter esse critério. Vocês podem ver que existem muitas vendas de curso de pai de santo. Existem vendas de curso como você vai corporificar uma entidade. O que é corporificar? Fazer o assentamento. Não é isso. Você tem que ter magia. Você tem que ter dendê no sangue para poder chamar, para poder invocar aquela força. Tem um vídeo meu que está rolando muito aí, nacionalmente, que uma moça chegou aqui, que fizeram um assentamento para ela, e quando eu quebrei o assentamento não tinha nada dentro do ibar da moça. Mas assim, vocês podem dizer, não, mas eu tenho uma apostila aqui, que a apostila diz todos os elementos que eu preciso usar para assentar determinado guia. Beleza. Mas se você não souber invocar aquela força, aquela energia, aquele espírito, não vai adiantar de nada. Vai ser uma coisa sem fundamento nenhum. Então vocês têm que pensar muito bem. Vocês têm que controlar a ansiedade. Tudo existe um aprendizado na vida. Não é simplesmente de querer, de uma hora para outra, cultuar os espíritos em casa. Vocês precisam de um terreiro. Eu estou falando aqui, mas não estou fazendo propaganda não, do meu terreiro. Porque meus filhos, aqui do terreiro, sabem. Eu não faço questão que ninguém fique. Eu faço questão que as pessoas queiram aprender e a seguir. Eu não faço questão de quantidade de filhos, porque às vezes só faz atrapalhar. Mas quando você pensa em cuidar da sua espiritualidade sozinha, pense em tudo isso que eu falei. Porque o culto livre pode ser benéfico e pode ser maléfico. Porque nem toda hora é o espírito que está falando com você. É a sua mente que está lhe pregando. Nem todo sonho que você tem, o espírito mandando você comprar algo para ele, é aquele espírito. É a sua mente que está projetando isso. Então tá aí, qualquer coisa é só me procurar que eu esclareço mais. Quem gostou faz o joinha e compartilhe. Axé.